Bom, temos aqui a gravação da entrevista do presidente, né? Rafael, Pedro, Thaís e Cláudio Humberto, que foi feita pelo nosso repórter Caian Messina. Hoje ele é da TV, mas é sempre do grupo. Foi aqui da rádio há muito tempo, uma revelação do jornalismo. E ele acompanhou, ou está acompanhando a viagem do presidente. Pois é. Isso aí. Bom, vai lá, Pedro. O Jair Bolsonaro negou nessa entrevista qualquer ligação com os acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro. O presidente reagiu indignado à denúncia apresentada pela TV Globo com base nas investigações do caso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito Elcio Queiroz se reuniu antes do crime com outro acusado dentro do condomínio onde vivia o chefe do executivo. Ao chegar ao local, Elcio disse ao porteiro que ia até a casa do presidente. O funcionário do condomínio afirmou em depoimento que a entrada do visitante foi autorizada por uma pessoa na residência que se chamava Jair. Nesse dia 14 de março de 2018, Bolsonaro estava na Câmara em Brasília, o que foi comprovado pelos registros na própria casa, como nós ressaltamos há pouco. Em Riad, na Arábia Saudita, o presidente, nessa entrevista exclusiva à Band, se defendeu. O tempo todo, essa imprensa que tem acesso a documentos que correm em segredo de justiça, como esse novo caso agora, como foi o caso do filho Flávio, e divulga com exclusividade, fazendo um estardalhaço, tentando me desacreditar perante todos no Brasil. O que a Globo quer com isso? Nós sabemos o que está acontecendo na América do Sul, vários países com problemas, como Chile, eleição na Argentina, Bolívia, Equador. Será que ela quer trazer essa crise sul-americana para dentro do Brasil? Esse é o propósito da Globo? Jair Bolsonaro criticou a TV Globo pela reportagem. Vocês em 22 vão buscar a renovação da sua concessão. Não vou persegui-los, mas vocês serão tratados com os rigores da lei como qualquer outra televisão que porventura tenha que renovar a sua concessão. É disso que vocês têm medo? Por que me atacam? Eu sou uma pessoa aberta a diálogo com todo mundo, mas não vou me submeter aos caprichos de uma televisão que esculacha as famílias 24 horas por dia, que mente o tempo todo os seus noticiários, tentando jogar para cima de mim a responsabilidade de tudo que acontece no Brasil. Lamento uma rede de televisão com o potencial que tem, se prestar um serviço baixo, vil e canalha como esse que a Rede Globo vem prestando contra o meu governo, contra a minha pessoa, contra a minha família e contra a gente honesta que está do meu lado. E a Rede Globo também constrói a narrativa que nós somos milicianos. É lamentável uma televisão, né, usar seu espaço nobre para mentir, caluniar, fazer de tudo para destruir, desgastar um governo como o nosso, legitimamente constituído por ocasião das eleições do ano passado. Olha, quando ele cita aí o vencimento da concessão, seria uma ameaça. E sobre a família, é bom lembrar que o presidente tem um filho que se chama Jair também, né? O Jair Renan. Então é bom lembrar jovem, isso, né? também. Tem 20 e poucos anos. Pois né? é, quem sabe não fosse ele que estivesse na casa, né? Não o pai, né? Para mim, tem dois pontos importantes aí nessa história. O primeiro deles, o presidente estava em Brasília no dia. Esse é um ponto fundamental da história para confrontar a versão do porteiro. Mas tem um outro segundo que eu acho que precisa ser esclarecido para o bem do próprio presidente da República e para evitar mais tumulto, que é o seguinte: essa informação de que esse carro com o motorista que levou os assassinos, ou seja, de um dos assassinos da Marielle Franco, teria ido até a casa do presidente, é do dia do assassinato. Não é que alguém foi lá e colocou isso agora, né, no livro do condomínio, pelo menos pelo que foi explicado. Isso foi anotado no dia, como eles fazem lá na portaria. O carro tal tá indo à casa tal, o carro tal tá indo à casa tal. Então o depoimento do porteiro, ele tem alguns detalhes que precisam ser confrontados, porque ele diz o seguinte, que ele viu o carro, que ele teria ligado na casa do presidente, a casa do presidente, segundo esse tal de seu Jair, que não estava lá, autoriza a entrada do carro, e aí ele vê que o carro foi a outra casa, que é a casa 66 do Rony Lessa, ele liga na 58 para falar assim, olha, a sua visita não está indo para sua casa, foi para outra. E aí a casa diz, não, eu sei onde ele foi. Então esse porteiro é quem estaria armando para cima do presidente da República. Só que ele está armando então desde o dia 13 ou 14 de março, porque foi no dia 14 de março que ele fez a anotação no tal do livro. Agora, segundo a própria polícia, isso deve ser fácil de ser investigado, porque o condomínio teria como rastrear, inclusive, a ligação de áudio desse dia. Isso é importante. Isso é importante, né? Para saber. O interfone, né? Falou assim, ó, aí eu liguei na casa 58 e aí atendeu o seu Jair.
Aí a gente vai saber se ele ligou, se ele não ligou, se é que tem como recuperar essa ligação. Exatamente, mesmo, né? porque já faz mais de um ano, quase né? 2 anos daqui a pouco, né? Vão tem recuperar aspecto... todas as ligações do condomínio? A pergunta é a seguinte, com os elementos que nós temos, dá para abrir uma investigação contra o presidente da República? Na minha opinião, não dá. São elementos ainda frágeis para você fazer a ligação. Até porque, como você disse, ele estava em Brasília no dia. A casa dele está envolvida, mas nós precisamos saber melhor como foi essa história, né? Se há essa gravação, se há comprovação dessa versão. Eu não sei nem se o porteiro armou, pode ser uma confusão, pode ser uma troca ali ele tá no livro registrado ali, pode ter trocado pode ter confundido alguma coisa. Isso precisa ser melhor explicado. Não, mas a armação não é do porteiro, Pedro. Hã? A armação é de quem vazou. Tá na cara. Diz uma armação da Polícia Civil do Rio. Não. Do governador. Não. É pra O próprio gente entender. governador. É uma pergunta mesmo aqui. Eu também acho, eu concordo com o Pedro. Eu acho que o que tem até agora é frágil. Querendo passar que é uma armação. A gente Agora, não sabe se é uma armação, né? Tem um aspecto aí que eu gostaria de mencionar, que é o seguinte, eu não conheço as razões, nem se a Rede Globo está ou não está envolvida em algum tipo de armação, etc. e tal. Agora, eu não conheço nenhum jornalista que honra a profissão que se recusasse a divulgar uma coisa como essa. Né? Cai na mão, né, Cláudio? Quem caiu na mão a informação de que tem um depoimento de um porteiro que cita essa história e tal, qualquer jornalista, qualquer veículo de comunicação... Mas esse aí é o menor dos problemas, né, Cláudio? Aí nessa discussão... Sim, mas diga assim... Não é o menor dos problemas, vendo... porque o presidente transforma isso numa guerra particular, né, Cláudio? Particular, uma guerra dele, que a Rede Globo está tramando, não sei o que. Pode ser até que esteja tramando. Agora, do ponto de vista jornalístico, essa informação é notícia aqui em qualquer lugar do mundo. Tem uma coisa muito importante, e eu também não tenho nenhuma procuração para defender ninguém aqui, estou longe de fazer defesa de classe, porque como eu sempre digo aqui, a gente erra muito, erra demais, nós aqui, eu, né, a nossa classe em geral. Agora, peguem qualquer uma entrevista do ex-presidente Lula em Curitiba, preso, e vejam a quem ele atribui a prisão dele. Imprensa. A TV Globo. A TV Globo. Um conluio da TV Globo com o Sérgio Moro. Aí você pega uma entrevista do Filipão... Esse negócio do Lula... Entendeu? Num vestiário do Palmeiras. Ele diz que quem tá contra o Palmeiras? A TV Globo. Aí você pega o Bolsonaro. Quem tá contra o Bolsonaro? A TV Globo. Aí também fica fácil, né? Esse negócio do Lula é por conta da reportagem que mostrou fotografias dele visitando o triplex dele lá no Aliás, Guarujá. a primeira entrevista... Aquilo ali foi que botou o carimbo, com o Léo Pinheiro. No processo botou o carimbo do triplex, na testa Cláudio, dele, né? Foi isso que, enfim, inclusive viabilizou a condenação dele, na minha opinião. No processo do triplex, uma das peças ali que motivaram a denúncia, aliás, a primeira vez que se ouviu falar no triplex foi numa reportagem do jornal O Globo, feita pelo Germano Oliveira, que hoje é diretor de redação da revista Isto É, em Brasília. Foi a primeira vez que se ouviu falar na história do triplex em 2010. E aí isso veio rolando, aí surgiu o Petrolão e tudo mais. Bom, para finalizar aqui então a reportagem exclusiva aí da Band, né, com o presidente Jair Bolsonaro, trazendo aqui também a resposta da TV Globo, né, que foi mencionada aí pelo presidente da República. A TV Globo diz que não fez pativaria nem canalice, apenas revelou a existência do depoimento do porteiro e as afirmações que ele fez. A emissora ressaltou, porém, com ênfase, e que por apuração própria, as informações se chocavam com um fato, a presença do então deputado em Brasília naquele dia. Sobre não perseguir a Globo em 2022, mas só renovar a concessão se o processo estiver enxuto, a empresa diz que não poderia esperar outra atitude de Bolsonaro. A emissora também lembrou que em 54 anos jamais deixou de cumprir suas obrigações. Na entrevista exclusiva à Band, Bolsonaro também atacou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que teria vazado a informação sobre o inquérito para a imprensa. A gente precisa... Tem um detalhe aí que é o seguinte, muita gente poderá dizer, mas tem aqueles pianistas na Câmara, aqueles que não comparecem às votações e botam alguém para votar no lugar dele. Isso não existe mais na Câmara, depois da implantação, anos atrás, do sistema de impressão digital. Para que o deputado vote, ele tem que manter as duas mãos ocupadas. Chegamos a esse ponto no Brasil, para deputado não fazer sacanagem. As duas mãos ocupadas é boa. Ele tem que manter as duas mãos. Com uma, ele mantém o polegar no... para não fazer bobagem, digital, né? E com a outra mão, ele digita lá
digita lá o código, lá o número correspondente a sim, a não, a não sei. Está votação. Hoje seria possível o Candir errar, o Cláudio, votar errado? Seria possível para o Candir? 10 dedos. Não seria possível. Não, isso é só para deixar claro o seguinte, não tem como, primeiro por conta da digital e depois porque as duas mãos do deputado ficam ocupadas na hora da votação, não tem como um outro deputado votar pelo colega. É só para deixar isso claro. Vamos ouvir rapidinho, então, ele falando do Wilson Witzel, que também é uma acusação importante aí do presidente da República. Quem vazou as informações desse processo que segue em segredo de justiça, ou seguia, foi o senhor governador Witzel, um homem que era desconhecido no Rio de Janeiro, buscou ficar embaixo das asas de Jair Bolsonaro. Por quê? Ele quer ser presidente da República. Direito dele, de qualquer um ser candidato, se eleger presidente da República, mas ele botou na cabeça dele que tem que destruir a minha família. Estava no aniversário de uma autoridade, por volta das 9 da noite, e de repente ele chegou e surpreendeu comigo. Aí eu olhei para a cara dele, eu acho que ele achava que eu sabia da patifaria que estava acontecendo, e foi conversar comigo no canto. Olha, teve um problema, um dos matadores da Marielle, quando foram no conjunto lá, citou o teu nome, que foi na tua casa. A história está assim, nós já enviamos o processo supremo. Nós quem é o cara pálida? É a atribuição dele? E ele foi surpreendido com a minha presença no aniversário dessa autoridade. E comecei a pensar o que estariam tramando, né? Agora isso explica, não é? Aquele mal-estar absoluto do presidente Bolsonaro com o governador Witzel num evento há 10 dias, quando chamou a atenção, acho que a gente até chegou a falar disso aqui no ar, né? Não sei se foi no ar ou fora do ar, quando no Rio de Janeiro eles foram participar de um evento da Marinha juntos e na hora em que o presidente foi falar, ele para no púlpito e se refere a inimigos externos e internos. Aí quando ele fala em internos, ele se vira para a direita, onde estavam sentadas as outras autoridades, mira o governador Witzel e param 5 segundos. Fica encarando o governador Witzel. 5 segundos é muita coisa. Aí depois ele se encarando, né? Dois governadores se elegeram na sombra de Bolsonaro, hein? É bom que a gente diga isso aqui. Também o João Dória aqui em São Paulo. E que deu uma paulada no presidente pelo discurso na ONU, que olha, para alguns não foi tão ruim assim, para outros foi. Mas o governador já se antecipou a todos esses que foram contrários e já deu uma paulada no presidente. Agora, dizendo depois que ele não se atrelava mais ao presidente Bolsonaro. Só que na eleição ele formou a chapa muito à revelia até do presidente Bolsodória, né? Agora, o crime tá aí também, né, Zé Paulo? Quem passou essa informação privilegiada para o governador do estado, né? É uma investigação sigilosa que não poderia ter sido passada por policiais ou investigadores para o governador, né? E é uma dúvida mesmo. O policial civil, quando ele chega a esse ponto, toma um depoimento e alguém cita o presidente da República, ele não tem de comunicar ao governador, por exemplo? Não, Rafael, ele tem de comunicar. Só governador, aconteceu, temos uma bomba aqui. É o secretário primeiro, né? Mas não tem secretário no Rio. Né? Juiz, tem que comunicar o juiz do caso, né? Não, a Polícia Civil tem um chefe, né? Não tem administrativa, né? Não, a Polícia Civil tem um chefe. Não, mas o secretário de segurança é o governador, Sim, né? em última instância, ele eliminou a Secretaria de Segurança. Ele está ligado ao governador. E outra, se essa Agora, informação... acho que não cabe ao investigador ir direto ao governador. Não é papel dele, não é o delegado do DP do Leme, né? Da Barra do Tijuca. Geral, Eu tô dizendo o delegado geral da Polícia Civil falar, olha, Mas, governador... Se essa coisa chegou no Supremo, pode ter vazado pelo Supremo também. Eu acho que é uma boa não, tese. Cláudio, mas o presidente falou na entrevista para o Caian Messina, o presidente falou que o governador do Rio mencionou para ele que sabia. Então, se vazou pelo Witzel ou pelo Supremo, a gente não sabe, para a imprensa. Mas o governador do Rio de Janeiro tinha conhecimento, segundo o presidente da República, dessa investigação. E é isso que eu estou trazendo aqui para discussão. Se podia ou não podia ter acesso a essa investigação. Eu acho que não deveria ter acesso, até porque a polícia ainda está investigando, né? Pelo que a gente sabe, o caso não tá fechado. Em última análise, como o governador é o chefe da polícia, ele poderia ter sido avisado. Agora, não é para o governador chegar para o presidente e falar, né? Tem seu nome lá, não sei onde. Isso é... Agora, é uma boa tese do presidente de que foi o Witzel que é o Witzel a fonte, né, do vazamento. Mas esse vazamento pode ter sido da própria polícia, pode ter sido da Justiça do Rio de Janeiro, pode ter sido no Supremo Tribunal Federal. As opções são muitas, né? E a gente sabe que desses lugares todos,
isso vaza mais do que água sei lá, em coador. Agora, o deplorável, né, é que o governador do Rio é um juiz de direito, né, de formação. Até por isso, Pois né, é, Zé mas Paulo? sabe o que acontece? E a gente está vendo, a gente está descobrindo todos esses corredores paralelos, né, da justiça, dos casos de justiça, todos os vazamentos da Lava Jato, o vazamento agora, e a coisa está tão grande que já virou assim, não, então o presidente fala, eu vou pedir para o ministro Sérgio Moro tomar o depoimento do porteiro, né? Para a Polícia Federal tomar o depoimento do porteiro. Quer dizer, já tem uma confusão aí institucional, os limites estão sendo ultrapassados né, sem nenhum constrangimento pelo Witzel, pelo Moro. O Moro ter feito aquelas declarações de outros casos também, como se ele tivesse tido acesso ao caso do hacker, por exemplo. Então tem uma confusão paralela aí correndo que também atrapalha inclusive a análise, né, sobre o que está acontecendo. Bom, Mas sobre isso, né, Rafael, Polícia como diria Federal, Marco Aurélio Melo, né, Cláudio? A quadra é difícil. Mas olha, essa solicitação para que a Polícia Federal, ou ordem para a Polícia Federal interrogar o porteiro, investigar esse caso, há duas questões aí que justificam a participação da Polícia Federal nisso. A primeira é que a Polícia Federal também investiga o assassinato de Marielle Franco. É bom lembrar que em algum momento, depois de um certo clamor, o próprio ministro Sérgio Moro determinou que a Polícia Federal investigasse o caso do Marielle. Havia muita desconfiança de corpo mole da Polícia do Rio de Janeiro, de corpo mole até do Ministério Público, etc. E aí a Polícia Federal passou a investigar, portanto é legítimo que a polícia investigue ou ouça esse porteiro. E de outro lado, trata-se do presidente da República, né? Se isso for caracterizado como uma armação de fato, como um crime contra o presidente da República, isso também justifica uma abertura de inquérito na Polícia Federal.